E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Lofrano, eu sou bolsista do PIBID e vou estar trabalhando com vocês nesse mês, nessa semana, na semana 2, né? Eu queria que vocês abrissem o pet de vocês na página 51 para a gente já dar início na matéria. A matéria, ela tem um tema muito bom, muito fácil de trabalhar, que a gente vai trabalhar as formas de relevo e a transformação que ela faz na paisagem, o que ela modifica, entenderam? E vamos fazer o recapitulando para vocês já pegarem ela direto. Os relevos são diferentes formas encontradas na superfície terrestre. As formas de relevo são ocasionadas devido à ação dos agentes naturais, conhecido como agentes internos e agentes externos. Os agentes internos são responsáveis pela estrutura do relevo, já que os externos modelam a superfície. O relevo também pode ser alterado pela ação do humano. Nesse caso, denomina-se como agente antrópico. Dessa forma, considera-se que a paisagem, ou seja, a superfície terrestre, está em constante transformação. Eu vou levantar aqui com vocês uns conceitos muito importantes que a gente vai trabalhar, que é muito importante para a formação de vocês e que vocês vão levar para o resto da vida, para vocês nunca esquecerem isso. O que são relevo? Relevo é a forma da Terra, é a forma da nossa superfície. Quando a gente fala que a Terra sofre modificações, a gente apresentou três pontos ali. Só que dois são naturais e um não. O primeiro ponto que a gente levanta é o antrópico, que é pelo homem. É o homem que modifica a natureza, que modifica a cidade, que dá outra visão para a gente, entenderam? E os agentes naturais são os internos, que agem dentro da Terra, que pode ser levantando, formando montanha, abrindo os lugares. E tem como principal agente, né, os que vão agir, são o tectonismo, os abalos sísmicos e até vulcanismo. Já os externos, que agem de fora, como o circuito da água, a erosão, que também modifica o relevo, e os principais que agem nela são vento, chuva, neve, a temperatura, a alternância da temperatura, né, que é ela caindo, ela subindo, e até mesmo seres vivos daquele próprio lugar. Entenderam? Eu quero que vocês, a gente tem um, passem para a página 52. No começo tem uma explicação muito interessante, que é bem representativo para a gente, é bem ilustrativo, que são as explicações do relevo, que são montanhas, que são grandes elevações, encostas íngremes formadas por formação de placas tectônicas. Já o planalto são superfícies altas e planas, que são retas, aqui ó, só seguir meu mouse, limitada por áreas rebaixadas, formada por processos erosivos e fornece sedimentos para as áreas baixas. Temos a depressão relativa. O que é depressão relativa? São superfícies rebaixadas em relação às áreas vizinhas, possuem inclinações formadas por intensos processos erosivos, a altitude acima do nível do mar. Já o vale são subcategorias do relevo, representada por uma depressão, encontra-se em duas encostas, por ele correm cursos d'água. Aqui, ó. E temos a depressão absoluta, que são superfície rebaixada, possuem inclinações, formada por processos endógenos, altitude abaixo do nível do mar. E temos a planície, que são áreas planas, formada por acúmulo de sedimentos, baixa altitude, que é próximo ao nível do mar. É uma coisa interessante da gente saber. Aqui mesmo na página 52, a gente vai começar com as atividades. E na atividade 1, ele pede para a gente ler o texto e analisar a imagem para responder a questão. O texto são Caminhos do São Francisco e aposta da diversificação turística em Alagoas. Como uma opção fora do tradicional sol e mar, quem deseja aproveitar uma viagem como aventura histórica, cultura e belezas naturais vai encontrar os passeios ideais na região do Caminho São Francisco, que guarda uma das principais riquezas do estado. Banhada por 12 municípios, rico em artesanato e cultura, o Rio São Francisco abre caminho entre imponentes cânions de pedra, trilhas ecológicas e cidades históricas como Penedo, localizada a 149 quilômetros de Maceió, e Piranhas, com 274 quilômetros de distância da capital. As cidades têm seu conjunto histórico e paisagístico tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De acordo com esse texto, ele traz uma questão muito importante. Aqui na 1 mesmo, na A,
Os cânions encontrados no Rio São Francisco são formados por qual agente externo? Recapitulando, os agentes externos são que agem de fora, como o circuito da água, a erosão, que são vento, chuva, neve, alternância da temperatura. Na B, os relevos podem influenciar a maneira que os cursos d'água cortam a superfície terrestre, formando os rios denominados de rio planície e rio planalto. Dessa forma, apresenta as características dos rios, dos dois rios que ele fala aqui, né? Os rios de planície e os rios de planalto. Eu vou explicar para vocês de forma básica, para vocês compreenderem, o que são eles. Os rios de planície são muito baixos, não têm um fluxo tão grande de água, apresentam bastante curvas nos rios. Já os rios de planalto nascem em regiões muito altas e têm grande potencial para hidrelétrica. Algumas a gente conhece como esses potenciais são cachoeiras, bastante queda d'água. Na questão 2, observe o mapa referente aos tipos de relevo encontrados em Minas Gerais. De acordo com o mapa, quais são os tipos de relevos predominantes no estado de Minas Gerais? Aqui do lado, a gente tem uma legenda que é muito importante para o mapa, que é o que a gente sempre vai usar, sempre vai falar, que é para vocês compreenderem do que o mapa está falando. Aqui nessa questão, é só vocês olhar qual a cor que está mais predominante, olharem na legenda e vocês já vão saber. Escreve embaixo aqui, ó, tá tudo tranquilo. Aqui, no finalzinho da 53, a gente já vai para a questão 3, que é observar essa imagem aqui, certo? A imagem apresenta uma área de exploração de minério de ferro. Essa atividade é conhecida como mineração e de suma importância para a economia do Brasil e também para o nosso estado, que é Minas Gerais. Sobre a exploração de minério de ferro, é correto afirmar: na A, a mineração não altera a paisagem, pois as áreas que apresentam essa riqueza mineral estão preparadas naturalmente para o processo de exploração. B. A mineração pode ser considerada como não impactante ao meio ambiente, por ser uma atividade que retira os recursos que está presente na natureza. Na C, as barragens de rejeito são reservatórios utilizados pelas empresas mineradoras destinadas para reter água e resíduos sólidos durante o processo de exploração mineral. Esses reservatórios são seguros e não apresentam impactos ambientais ou problemas de infraestrutura que levam ao seu rompimento. Na D, a exploração mineral transforma a paisagem e causa diversos impactos sobre o meio ambiente, além da perda de biodiversidade local. Pode ocasionar poluição dos recursos hídricos, poluição do ar, poluição sonora e também desastres socioambientais. Aqui, no comecinho da página 55, eles nos dão 4 imagens para a gente nessa atividade, que é muito interessante a gente observar. Após a observação das imagens, indique quais agentes externos transformaram a paisagem. É só vocês olharem aqui de acordo com ela, de acordo com o que eu expliquei um pouco acima, que vocês vão compreender para fazer essa atividade. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a gente que a gente está à disposição para vocês fazendo os exercícios, certo? Obrigado e até a próxima!